Olá, prof, tudo bem? Na aula de hoje você aprenderá a fazer sacola para atividade. Isso mesmo, sacolas. Mas se você preferir, também pode ser envelopes. Vem comigo. Abri meu Word, vou inserir mais 3 páginas. Já estou com uma, então vou inserir 2, 3, 4. Só para ficar aqui já prontinha para eu inserir todos os elementos que virão a seguir. Vou fazer uma base com uma caixa de texto. Porque, Gilmara, você faz sempre a base antes de inserir o papel digital? Porque se eu inserir o papel digital e for cortar ele com as medidas que eu vou deixar aqui, que a gente utiliza sempre na caixa de texto, nunca vai ficar do tamanho que a gente quer. Sempre vai ir oscilando o tamanho no outro. Então, por isso que a gente utiliza a base da forma, né, na caixa de texto e depois corta o papel digital no tamanho dessa base. Venho aqui em forma, adiciono aqui uma caixa de texto. Agora eu vou formatar ela aqui com a altura e largura. De altura nós vamos usar 27,2 centímetros. E de largura nós vamos usar 19,26. O tamanho é sempre maior ao tamanho que a gente está acostumado a utilizar nas páginas de atividades. Por quê? Porque aquelas páginas elas vão ficar dentro dessa sacola. Então, para que caiba e não fique nem tão grande nem tão pequeno, trago aqui para vocês essa medida padrão que nós iremos utilizar nessa sacola. Então, já clico em cima dela, venho em centralizar, alinhar ao meio, e aí a partir de agora eu vou inserir o meu papel digital que eu vou utilizar aqui na sacola de atividades. Mas se você preferir, você também pode fazer uma sacola de atividades para colorir. Faz ela toda em preto e branco, onde o próprio aluno vai personalizar ela. Mas aqui nós vamos fazer com papel digital. Então eu venho e inserir imagens. Vou aqui buscar o meu papel digital. Esse de estrelinha que tá muito bonitinho, inclusive a gente utilizou ele na aula anterior. Quebra de texto em frente ao texto. Vou cortar ele até a metade. Agora vou inserir também a minha borda de imagem, vou utilizar esse rosa. Volto novamente em borda de imagem, espessura 2 e encaixo aqui na minha base, né? Na base que eu estou utilizando. Vou ampliar a tela embaixo e aqui vou cortar. Pronto, cortei aqui no tamanho que eu desejo, no tamanho que eu quero. Excluo aqui a parte de baixo e vou centralizar o meu papel digital. Centralizo, alinho ao meio e aqui eu tenho a base da minha sacola. Vou inserir aqui os meus retângulos no lado que eu vou utilizar para fazer ali na hora de montar a sacola a colagem. Então eu venho inserir aqui forma, caixa de texto e adiciono aqui uma pequena faixa ao redor dessa que já tá. As medidas dessa aqui são a mesma altura que a gente utilizou aqui no papel. Então, vou inserir aqui a altura 27,2 centímetros e de largura eu vou utilizar aqui 0,53 centímetros, que vai ficar bem certinho aqui. Então, eu clico em cima novamente, vou alterar a cor do contorno e a espessura. Vou inserir aqui 2 também de espessura.
Aí aqui é só alinhar ao meio. Deixa eu ver aqui a parte de baixo. Perfeito. Aqui ficou qual tamanho? 27,18. Então, eu vou mudar aqui, encaixar aqui em 27,18. O importante é que fiquem sempre do mesmo tamanho. Deixa eu ver se vai ficar. Mas se não ficar também não tem problema, porque na hora de recortar você ajusta. Mas essa pontinha aqui tá me incomodando. Vou subir mais ela. Pronto. Aí aqui eu tenho a opção também de demarcar com um recorte, alterando o traço. Então você seleciona aqui o traço escolhido para marcar como recorte. Aqui eu vou deixar as linhas retas mesmo. Vou copiar e colar e vou trazer também para o outro lado. Vou encaixar aqui nesse outro lado, bem aqui. Pronto. Vou fazer também a base da parte de baixo, que é a parte que eu vou utilizar ali para colar o fundo. Então, eu insiro aqui também o fundinho. Aí eu escolho vir bem daqui. Aí aqui, só vou ajustar aqui. O tamanho vai ficar esse mesmo e a largura vai ficar na largura dessa página aqui. Então, 19,24, 19,24. Aqui foi 0,53. Então, aqui eu vou utilizar 0,53 centímetros, que é a mesma altura que eu utilizei aqui, mas eu vou só inverter, porque aqui como tá de lado e aqui em pé, fica diferente aqui. Então, aqui, ó, o 0,53 foi para a altura e aqui ficou em largura. Então, você só inverte a posição. Aqui eu vou alterar o contorno, a espessura do contorno e vou ajustar agora. Prontinho. Aí aqui, essa é a base da minha sacola. Vou selecionar tudo para eu fazer aqui o meu agrupamento. Então, eu seleciono aqui tudinho e vou agrupar todas essas formas. Agrupei tudo, copio e colo aqui na minha parte de baixo, que vai ser a parte de trás da minha sacola. Então, venho em forma de formato, centralizar, alinhar ao meio, já tá aqui. E aqui, vou centralizar e alinhar ao meio também, só para ter certeza se tá tudo alinhadinho. Pronto, aqui eu tenho a parte da frente da minha sacola, a parte de trás da minha sacola e vou inserir a alça dessa sacola. Se você quiser utilizar realmente como sacola, é só inserir a alça e na hora de montar ela, colar a alça na sacola. Mas se você quiser que fique só as partes ali sem a sacola, né, sem a alça dessa sacola, ela vira um envelope. Então, você tem a opção de utilizar tanto como envelope quanto como sacola. Aqui eu vou inserir o tamanho dessa alça. Então, eu venho aqui, crio um retângulo e vou alterar aqui o tamanho desse retângulo. Vai ter 27,2 centímetros de altura e 4,2 centímetros de largura. Aqui vou alterar a cor e o contorno da forma, porque eu quero que essa alça seja preto e branco. Mas se você quiser que a alça seja colorida, é só alterar também
o preenchimento. Então, aqui eu tenho uma alça e eu vou centralizar e alinhar ao meio, copio e colo e adiciono aqui ao lado e alinho também ao meio. Então, aqui eu tenho já a alça da minha sacola. Perfeito. Agora vamos fazer aqui a personalização dessa sacola. Aqui eu vou querer que fique com um recorte assim, em formato de meia-lua, para eu fazer o recorte certinho e fazer uma pontinha para eu puxar as páginas de dentro dessa sacola barra envelope. Então, eu venho aqui em formas e tenho aqui a opção de inserir aqui ou um círculo, né? Montar ali um círculo certinho, ou vir aqui na opção de corda. Aí aqui, ó, fica assim. Só você ajustar um tamanhozinho legal e alterar aqui assim. Que vai ser recortado aqui essa parte. Mas você também tem como mexer nessa forma, ó. Tem como você mexer aqui. Pronto, eu vou querer bem raizinho, então eu acho que nesse formato aqui fica excelente para o que eu quero. Vou trazer para cá. Se eu centralizar, ele não vai ficar ao meio ou vai? Ficou ao meio. Então, aqui, ó, vou colocar o preenchimento branco e o contorno também branco, porque essa parte ela vai ser recortada. Agora, se eu quero que ao redor fique ali uma bordinha rosa, aparecendo, né, a bordinha rosa, eu adiciono aqui o rosa e essa parte que tá branco, eu vou recortar tudinho bem nessa extremidade aqui. Então, essa parte que tá aqui em cima, ela não vai aparecer na hora que eu for recortar. Vai aparecer somente a curvazinha aqui dessa minha meia-lua, né? Então, aqui eu tenho aqui essa opção. Aí, caso você não queira que apareça isso aqui, é só adicionar uma forma, uma caixa de texto normal, remover o preenchimento e o contorno e vir subindo aqui, ó. Remover só o contorno, na verdade, preenchimento não. E aqui, ó, pronto, sumiu. Aí ficou visualmente melhor, né? Aqui, essa parte. Não, essa parte aqui é a parte da frente da minha sacola. Aí aqui eu insiro as informações que eu quero utilizar. Por exemplo, vou colocar aqui minha sacola de ditados. Vamos ver se fica legal. Meus. Adicionar aqui só meus ditados, ou então meus textos. Meus textos, caso você sempre faça ali produção textual com os alunos e queira guardar os textos produzidos por eles só em um local. Então, aqui você pode utilizar a sacola para fazer isso. Então, vou aumentar aqui o tamanho. Ficou muito grande, não gostei dessa fonte, vamos alterar a fonte. Essa fonte aqui tá legalzinha. Vou utilizar essa aqui, que ela é padrão e fica bem bonita. Então, meus textos. Deixa eu ver se tá certinho. Tá certinho. Aí, aqui eu faço aquele mesmo esquema que eu fiz na aula anterior, né? Trago ali mais uma parte de trás. Vou deixar aqui mesmo, então venho aqui em forma de formato e adiciono aqui um contorno nesse texto. Colocar aqui em 15, 13, 15. Altero a cor da fonte. Copio e colo, removo o contorno. Mudo novamente a cor da fonte.
e só centralizo. Vou subir aqui, ajustar, pronto. Aqui eu tenho aqui a base dessa cola de textos e aqui eu posso colocar as informações de escola, nome do aluno, nome da professora ou até mesmo os clip arts que eu quiser inserir nessa sacola. Então venho aqui no dispositivo, procuro aqui na minha base de clip arts, selecionar aqui. Deixa eu ver um clip art bem legalzinho. Bem aqui, tem um legal. Pronto, escolhi esse aqui. Esse bem aqui. Eu venho em frente ao texto. Vou diminuir aqui. E agora eu só ajusto o tamanho. Quero que fique nesse tamanho. Prontinho. Então lá eu tenho a parte da frente da sacola. Aqui eu vou inserir a parte de trás. Bem aqui, vou adicionar bem aqui. Bem aqui. Para colocar só o nome do aluno. Então, venho aqui novamente. Nome. Opa. Altero a fonte. Tamanho. Adicionar aqui 20. Vou mudar logo a cor para esse rosa. Aqui eu vou alterar o contorno e a espessura desse contorno e o formato dessa forma, porque eu quero com os cantinhos arredondados. Agora é só centralizar e ajustar ali embaixo, vai ficar ali o nome do aluno na parte de baixo da sacola. Se você preferir, também pode colocar lá em cima, bem aqui em cima. Eu vou trazer aqui para colocar aqui nessa parte de cima um nome. Então, aqui eu tenho um modelo de sacola para atividades. Então, aqui vai ficar uma sacola para colocar os textos do aluno, onde eu tenho a parte da frente da minha sacola, a parte de trás e a alça. E o que eu recomendo para você, prof? Eu recomendo que você utilize um papel fotográfico ou um papel que tenha uma gramatura maior na hora de fazer a impressão e a montagem dessa sacola, para ela ter uma firmeza maior, para que ela tenha essa firmeza maior e até mesmo uma durabilidade maior. E era isso, prof. Espero que você tenha gostado. Me conta aqui embaixo o que você achou dessa aula, se você já sabia dessas técnicas, e te encontro daqui a pouquinho. Tchau!